palavra para o preleitor dessa noite, pastor Leandro Monteiro. Pastor, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sei que, mais uma vez, você está na mão do oleiro. E eu não tenho dúvida que ele vai te usar. Pastor Leandro Monteiro. Meu pastor, mais uma vez, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade e louvar a Jesus por estar aqui com os irmãos, com cada um de vocês. Para mim é um motivo de muita honra. Glória a Deus. Sentir a presença de Deus aqui. Aleluia. E a gente vai se segurando aqui, mas não tem como segurar, não. Glória! Né? E aproveitando o ensejo também, que é dia dos namorados, desejar aí feliz dia dos namorados para minha esposa. Glória. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá legal aí? Para minha esposa Elizabeth, para o meu filho Lucas Daniel Monteiro, Glória, que é pentecostal até o tutano, né? Glória. Faço acompanhar da pessoa do pastor Edson Albino, que é um exímio pregador da palavra do Senhor. E estar com vocês aqui é um privilégio, é uma honra da parte do Senhor. Eu tentei mudar a mensagem aqui, irmãos. Eu cheguei aqui, eu tentei mudar a mensagem, mas o Senhor começou a arder algo no meu coração. E eu não posso fugir daquilo que Deus colocou no meu coração. Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos têm o hábito de fazer anotações. Eu tenho. Então eu farei algumas anotações. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Tecladista, deixa Deus te usar aí. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Pai, mais uma vez te louvamos por estarmos diante da tua presença, te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos, eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da sua voz. Senhor, seja conosco e Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Eu tinha um texto para ministrar hoje, eu ia falar sobre os degraus de um escolhido. Porém, esse texto aqui ardeu hoje à tarde no meu coração, e quando eu cheguei aqui, pedindo a Deus a confirmação, e a gente que prega, os irmãos sabem que a gente fica relutando, né, da mensagem. E quando a pastora começou a orar, aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu preciso ser fiel à voz do Espírito Santo. Eu sempre dou tema às minhas mensagens, e o tema dessa mensagem será a casa em que Jesus está. A casa em que Jesus está. Aleluia. Quem aqui gosta de visitar pessoas ou de receber visitantes em sua casa? Quem aqui gosta de visitar pessoas ou receber visitantes em sua casa? A verdade é que nem todos gostam de visitar e nem de receber visitas. Isso porque somos seres humanos, somos pessoas diferentes. Algumas pessoas gostam de paz, sossego, tranquilidade, sem ninguém na sua casa. Porém, existem aqueles que a paz para eles é ter uma casa cheia de pessoas, brincadeiras, resenhas, crianças correndo de um lado para o outro. Enquanto isso é paz para algumas pessoas, para outras pessoas isso é perturbação. Mas a verdade é que alguns gostam de uma casa cheia e outros gostam de uma casa vazia. Já o nosso Senhor Jesus Cristo, ele gosta de casa. Independente se a casa está cheia ou vazia,
Jesus gosta de casa. Eu estou sentindo Deus, mas eu tenho que ir bem devagarinho. Jesus gosta de casa. A Bíblia registra que Jesus passou por 12 casas durante o seu ministério. E aqui estão algumas das principais casas citadas nos evangelhos. Alguém gosta de Bíblia aí, irmãos? Glória! Gosta. A primeira casa é a casa de Pedro, em Marcos capítulo de número 1, verso 29 ao 31. A segunda casa é a casa de Zaqueu, em Lucas capítulo de número 19, do verso 1 ao 10. A terceira casa é a casa de Marta, Maria e Lázaro, em Lucas capítulo de número 10, verso 38 ao 42. E João capítulo de número 11. A quarta casa é a casa de Jairo, em Lucas capítulo de número 8, verso de número 41 ao 56. A quinta casa é a casa de Levi ou Mateus, em Lucas capítulo de número 5, verso 29 ao 32. A sexta casa é a casa de Simão fariseu, em Lucas capítulo de número 7, verso 36 ao 50. A sétima casa é em Caná, em João capítulo de número 2, versículo de número 1 ao verso de número 11. A oitava casa é em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12. A nona casa é no cenáculo, em Lucas capítulo de número 22, verso 7 ao 20. A décima casa é após a ressurreição, em João capítulo de número 20, verso de número 19 ao 29. A 11ª é a casa em Emaús, em Lucas capítulo de número 24, verso 13 ao 35. A 12ª casa é a casa de Simão leproso, em Mateus capítulo de número 26, do verso de número 6 ao 13, e Marcos capítulo de número 14, verso de número 3 ao 9. Jesus gosta de casa. O texto em questão ele apresenta para nós Jesus em casa. Muitos estudiosos e tradições cristãs entendem que essa casa provavelmente era a casa de Simão Pedro. Outros dizem que era a base de Jesus com seus apóstolos. Mas apesar das discussões teológicas, o importante é que ele estava na casa. Há discussões até hoje sobre em qual casa Jesus está. Mas esquece que não importa onde, e sim se ele está. Porque não é a casa que faz ele grande, é a presença dele que faz uma casa se tornar grande. Então não é a placa, o tamanho ou a localidade da casa, mas é se realmente ele está. O texto que nós tomamos por base, Jesus está na casa. E algumas coisas que eu vou citar aqui acontecem com Jesus na casa. Iremos falar sobre, a pergunta é quais são os acontecimentos de Jesus na casa. São alguns acontecimentos e eu prometo que eu encerro minha participação e que ainda quer ouvir de um amém bem alto. Glória! Vamos lá? Versículo de número 1, o texto diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Olha como o texto é interessante, o verso de número 1. E soube-se que ele estava em casa. A palavra-chave do versículo de número 1 é: e soube-se que ele estava em casa. Pastor, só souberam que Jesus estava em casa porque alguém anunciou que Jesus estava em casa. Só souberam que Jesus estava na casa porque alguém falou, meu amigo pastor Edson Albino, que Jesus estava na casa. E qual é a lição que nós podemos extrair desse versículo de número 1? A importância daqueles que anunciam que Jesus está na casa. Vou repetir. A importância daqueles que anunciam que Jesus está na casa. Nós vivemos em um tempo onde a moda é dizer que Jesus está onde meu coração está. E fazendo isso, as pessoas vão criando um grupo de desigrejados e descredibilizando a importância da casa de Deus. Pois na casa em que Jesus está, vidas são restauradas, alimentadas e protegidas. A pergunta é, pastor, por que nós devemos anunciar que Jesus está na casa? Você pode perguntar para alguém, por que nós devemos anunciar que Jesus está na casa? Por quê? Por 3 coisas. Número 1, nós devemos anunciar que Jesus está na casa, porque dentro da casa em que Jesus está, tem comunhão. Número 2, nós devemos anunciar que Jesus está na casa, porque dentro da casa em que Jesus está, tem proteção.
E número 3, nós devemos anunciar que Jesus está na casa, porque dentro da casa em que Jesus está, tem alimentação. Número 1, dentro da casa em que Jesus está, tem comunhão. Infelizmente, nós vemos um tempo onde as pessoas, elas gostam, devido aos memes, elas gostam de dizer que na casa em que Jesus está, tem contenda, tem fofoca. Mas para que eu vou na igreja se só tem fofoca, que só tem mentira, que só tem briga? Deixa eu liberar algo para você. Isso é a minoria, porque a maioria, na casa em que Jesus está, é um lugar de comunhão. É um lugar de comunhão. E eu preciso liberar essa palavra para alguém. Eu não sei se a tua família te abandonou, mas na casa em que Jesus está tem comunhão. Eu não sei se os seus amigos viraram as costas para você, mas na casa em que Jesus está tem comunhão. Aqui, na casa em que Jesus está, os irmãos te abraçam. Aqui na casa em que Jesus está, os irmãos te acolhem. Aqui na casa em que Jesus está, os irmãos pegam na sua mão. Mas a minha família me abandonou, o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Na casa em que Jesus está, tem comunhão. Oh, glória! Glória a Deus! Tem comunhão? Número 2, sabe por que nós devemos anunciar que Jesus está na casa? Porque na casa em que Jesus está, tem proteção. E na casa em que Jesus está, tem 2 tipos de proteção. Número 1, proteção espiritual. E número 2, proteção ministerial. Irmãos, tem gente que está passando por luta, minha pastora, e a vida dela só não está pior, porque ela tem uma cobertura espiritual. Vocês estão aqui ainda? Tem gente que a luta dela só não está mais travada, porque ela tem um líder que ora por ela, porque ela tem um pastor que intercede por ela, porque ela tem uma esposa de pastor que está orando por ela. E as retaliações que eram para ser pesadas só não é pior, porque dentro da casa em que Jesus está, tem proteção espiritual para a sua vida. Número 3, porque nós devemos anunciar que Jesus está na casa, é porque dentro da casa em que Jesus está, tem a alimentação. É só dentro da casa em que Jesus está que você recebe palavra viva. É só dentro da casa em que Jesus está que você chega angustiada e sai renovada. Oh, Araiosé, que você chega cabisbaixa e a palavra entra onde o psicólogo não entra, onde o psiquiatra não entra, onde os familiares não entram, e te coloca para cima. Na casa em que Jesus está tem alimentação, e não é para o seu corpo físico, é para a sua alma, para a sua alma. Se você quer uma palavra aqui de refrigério, vem para a casa em que Jesus está, porque aqui tem palavra de Deus para a tua vida. Oh, glória! Lição número 1. A importância daqueles que anunciam que Jesus está na casa. Versículo de número 2, o texto diz: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Pastor, não entendi. Olha o que o texto diz: e logo ajuntaram tanto. Eles tentaram entrar pela porta, não deu para entrar. Eles tentaram entrar pela janela, não deu, estava muito cheio. Por quê? A pergunta é: por que tinha tanta gente na casa em que Jesus está? Por que tinha tanta gente na casa em que Jesus está? Porque eles entenderam uma coisa que nós entendemos aqui, meu amigo. Eles entenderam uma coisa, que se Jesus estar na casa, na minha casa que eu não posso ficar. Vou liberar essa palavra. Se Jesus está na casa, na minha casa, e que eu não posso ficar. E a segunda lição aqui é que Jesus está na casa. E eles sabiam, se Jesus estar na casa, 3 coisas tem dentro dessa casa. Número 1, tem a presença de Jesus. Não, vocês não estão entendendo. Aqui não está dizendo que tem pregador famoso, cantor famoso, nada contra. Aqui não está dizendo que eles vieram nessa casa porque tinha alguém conhecido, porque tinha alguém importante, não. Eles só foram lá porque a presença de Jesus estava lá. E eu vou liberar uma palavra. Por quê, pastor? Porque é bom estar na casa que Jesus
Jesus está. Porque eu nunca fui em um culto que Jesus faltou. Vou liberar. Eu nunca fui em um culto em que Jesus faltou. Eu já fui em culto que pregador faltou, cantor furou, pastor não veio, a irmã do dízimo alto não veio, o irmão importante não veio. Mas eu nunca fui em um culto em que Jesus faltou. Todas ele estavam. Eu fui em consagração, Jesus estava lá. Eu fui em ciclo de oração, Jesus estava lá. Eu fui onde tinha Pedro, Tiago e João, Jesus estava lá. Por que, pastor? Nesse podcast de culto, Jesus está aqui. Porque ele não falta culto. Ele não falta culto. Araios, araios. Arabadubianda, rabaio, debianda, rabando, bianda, rabaio. Ele está na casa. Se ele está na casa, aleluia, tem a presença dele lá. Aleluia. Segundo, tem palavra dele lá. E terceiro, tem milagres que só ele pode realizar. Oh, aleluia. Tem milagres, pastor Edson Albino, que só ele pode realizar. É você que entra e você chega num culto com um tumor, e você chega na casa em que Jesus está e o tumor é expelido. Você chega na casa com o juiz já tenha dado a sentença, mas ele revoga a sentença. Por quê? Porque nós servimos o Deus do impossível. Ele entra onde ninguém entra. Eu vou liberar essa palavra, já que eu estou na palavra. Nessa live, aqueles que estão ouvindo, receba, porque aquele que pode realizar milagres está aqui. E ele passa na sua TV, aonde você estiver, pelo celular, aonde você estiver, no ônibus, onde você estiver, na sala, no quarto, eu não sei onde você está, mas receba essa palavra, a presença dele está aqui. O milagre vai acontecer na sua vida, ele vai agir no impossível. Oh, araio céu, milagres que só ele pode realizar. Milagres que só ele pode realizar. Se você estiver com alguém perto de você, diga para essa pessoa: hoje tem milagre de Deus na sua vida. Terceira lição, versículo 3, o texto diz: e vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por quatro. Pastor, qual é a terceira lição que nós podemos extrair da casa que Jesus está? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas são 4 amigos conduzindo um paralítico. Um paralítico que não anda. E qual é a lição que nós aprendemos? Ele tem amigos que estão levando ele até onde Jesus está. E a terceira lição é essa: tem amigos que te aproximam de Jesus. Vou liberar. Tem amigos que te aproximam de Jesus, porque esses amigos estão conduzindo ele até onde Jesus estava. Amigos que te aproximam de mulheres e de homens querem ver sua família destruída. Vou repetir. Amigos que te aproximam de mulheres e de homens querem ver sua família destruída. Amigos que te aproximam do álcool e das drogas, da prostituição e do lamaçal do pecado querem te ver caídos. Mas amigos que te aproximam de Jesus querem te ver de pé. Eu vou liberar essa palavra para você que está me ouvindo aqui. Amigos que te aproximam de mulheres e de homens querem ver sua família destruída. Amigos que te aproximam das drogas e do álcool querem te ver caído. Mas amigos que te aproximam de Jesus querem te ver de pé. Só que minha pastora, meu amigo, o que eu gosto desse texto é que o texto vai dar um vírgula e vai dizer: e era trazido por 4. E eu gosto dos detalhes do texto. O texto não poderia dizer apenas: era conduzido pelos amigos. Só isso, era conduzido. Mas o versículo ele dá um vírgula e diz: e era trazido por 4. Se tiver rede social, marca nós lá, Leandro _ Monteiro Oficial. #amigos que te aproximam de Jesus. Por quê, pastor? Porque o texto faz questão de dizer que era trazido por 4. Porque amigos que te aproximam das drogas e da perdição são muitos. Mas amigos que te aproximam de Jesus,
dá para contar nos dedos. Alguém está ouvindo? Amigos que te aproximam de Jesus, dá para contar nos dedos. Por quê, pastor? Porque eles são poucos, mas são verdadeiros. Eles são poucos, mas eles querem ver a gente de pé. São muitos amigos que batem na tua porta, jovem, adolescente. São muitos amigos que batem na tua porta para querer levar você para a balada, para querer levar você para um baile. Ainda mais hoje, dia dos namorados. Vamos sair, vamos para farra, sextou, vamos curtir, vamos achar uma namorada, vamos passar a noite, vamos viver. E esquece, esses amigos querem te ver caídos. Agora os amigos que querem te levar para uma vigília, os amigos que querem te levar para um culto, os amigos que querem te levar para uma consagração, são pouquíssimos. Mas os pouquíssimos, eles querem nos ver de pé. Eles querem nos ver de pé. Eles querem nos ver de pé. Pastor, qual é a quarta lição? Versículo 4, o texto diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado. E sabe o que eles fizeram? Abriram um buraco e baixaram ele. Eu não entendi, pastor. Qual é a quarta lição? Quem quer te ver de pé não desiste. Sabe por quê, meu amigo? Porque quando eles chegaram na porta, estava muito cheio. Eles poderiam falar: como está lotado, vamos embora, não tenho o que fazer. Mas eu entendi, pastor. Quem quer te ver de pé não desiste no primeiro obstáculo. Eles encontram formas possíveis para com que você alcance o seu milagre. Vou repetir: quem quer te ver de pé não desiste no primeiro obstáculo. Ele encontra formas possíveis para que você alcance o seu milagre. Por quê, pastor? Porque é muito fácil ajudar quem está andando com as suas próprias pernas. Difícil é carregar quem não tem condições nem de dar o primeiro passo. Alguém recebe essa palavra aí? É muito fácil ajudar quem está andando com as suas próprias pernas. Difícil é carregar quem não tem condições nem de dar o primeiro passo. Por quê, pastor? Eles carregaram ele até onde Jesus estava. Ele era o peso que aqueles amigos queriam ver ele de pé. Por quê? Para você que está afastado dos caminhos do Senhor, para você que ainda não aceitou Jesus e o teu amigo bate todo dia na tua porta para você ir para a igreja, entenda isso: hoje você é o peso que aqueles que querem te ver de pé estão dispostos a carregar. Vou liberar. Hoje você é o peso que aqueles que querem te ver de pé estão dispostos a carregar. Você não vai hoje, eles batem amanhã. Você não vai amanhã, eles vão no domingo. Você não vai no domingo, eles vão na segunda. Eles estão dispostos a orar por você, a pagar o preço por você, porque você é o peso que aqueles que querem te ver de pé estão dispostos a carregar. Eu já fui o peso. Eu, pastor, já fui o peso que alguém esteve disposto a carregar só para me ver de pé. Quantos que não deram trabalho e você tinha aquele irmãozinho que batia na tua porta: vamos pro culto? Não, hoje não. Você enrolava. Você não queria nada com Jesus. E o irmão orando por você, virando vigília por você, passando horas de oração por você. Porque hoje você é o peso que aqueles que querem te ver de pé estão dispostos a carregar. Glória a Deus. Versículo de número 5, o texto diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Pastor, qual é a quinta lição? Lição número 5: a sua fé levanta. A sua fé levanta. Por quê, pastor? O que fez Jesus parar e olhar para ele foi que o que fez Jesus olhar para o paralítico foi ver nos amigos o que aquele paralítico não tinha. Por quê, pastor? Porque a fé que tenho pode fazer com que pessoas desacreditadas e sem fé alcancem o milagre que elas jamais imaginariam que poderiam viver. Não entendi, pastor. Eu não tenho fé. Vai com a minha. Eu não tenho força. Vai com a minha força. Eu estou desanimado. Fica em paz. Vai lá pro culto, fica quietinho e pode deixar que eu adoro por você. Porque no próximo culto você vai adorar também. Pastor, mas eu estou sem fé. Fica em paz, porque eu
tenho fé. E a minha fé, eu já vejo você de pé, já vejo você pregando, já vejo você louvando, já vejo você atendendo convites. A tua fé levanta. Se essa pessoa não tem fé, eu tenho. Se essa pessoa não tem força, fica em paz. Eu oro por você. Mas eu não quero assistir a live não. Só senta aí e fica ouvindo. Eu tenho por você. Não, mas a gente está saindo. Fica em paz, deixa aí tocando aí no rádio. Eu tenho por você. Porque a sua fé levanta. Aí o versículo de número 6 e 7, o texto diz assim, ó. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e eles arrazoavam em seus corações, dizendo: por que se diz assim, essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Qual é a sexta lição? Nem todos ficarão de pé. Meu Deus. Porque o que está acontecendo aqui, está acontecendo dentro da casa que Jesus estava. Você entendeu, varão? Meu Deus. Nem todos ficarão de pé para aplaudir o seu milagre. Muitas vezes, eles ficarão sentados, encontrando defeitos, para criticarem o extraordinário que você está vivendo. Não, cuidado. Porque às vezes nós queremos que as pessoas aplaudem o nosso milagre. Mas às vezes, existem pessoas dentro da casa em que Jesus está, criticando o milagre e o extraordinário. Mas aquele podcast dos improváveis está daquele jeito. Meu Deus. Pode criticar. Pode falar. Qual é a oitava lição? Verso de número 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que eles arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é a oitava lição? Não se engane. Não se engane. Por quê? Porque Jesus conhece os corações daqueles que te veem, mas criticam o seu milagre em pensamento. Irmão. Meu Deus. Não se engane, porque Jesus conhece o coração daqueles que olham para você e em pensamento eles vão criticando o seu milagre. A pergunta é: como pode estar na casa em que Jesus está e está criticando o milagre alheio? Vou repetir: como pode estar na casa em que Jesus está e criticando o milagre alheio? Isso só nos mostra que nem todos que estão na casa em que Jesus está estão glorificando com o milagre do irmão. A pergunta é uma só: quem é você? O irmão que se alegra ou o escriba que murmura e critica? Quem é você? O irmão que se alegra, que fica feliz pela bênção e pela vitória do próximo? Ou você é o escriba que fica só olhando e no seu pensamento fica murmurando e fica criticando? Quem é você? Aí eu vou para a oitava lição e eu já estou encerrando. Verso 9, o texto diz assim: Jesus diz: o que é mais fácil? Irmão, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Qual é a nona lição? É dentro daquilo que o profeta, o príncipe de Deus já veio louvando e que os pastores vêm cantando. Qual é a nona lição? Lição número 9: o Deus do impossível. Por quê, pastor? Porque as duas opções eram impossíveis na ótica humana: perdoar pecados e pedir para o paralítico se levantar. Mas para Jesus era a mesma coisa. Tanto faz perdoar como levantar. Para Jesus é a mesma coisa. Meu Deus. Só que quando Jesus ele fala isso, esse moço vai receber 3 transformações. Pastor, e eu vou liberar, porque alguém está em casa ouvindo isso daqui, e ele vai receber essa palavra. 3 transformações, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Qual é a primeira transformação? Número 1, transformação espiritual. Perdoado,
estão os seus pecados. Número 2, transformação física, levanta. Número 3, transformação social e anda. Aquele que vivia deitado começou a andar, se socializar. Eu não sei se está na Cracolândia, mas vai sair, vai ser restituída a sociedade, porque vai ter uma transformação social. Alguém recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Transformação espiritual. O Senhor vai tirar os demônios, vai repreender as entidades. Transformação física, vai voltar, ficar de pé, levanta e anda. Transformação social, vai voltar para a sociedade. Através da sua vida e da sua fé, alguém da sua casa vai receber essas 3 transformações. Pastor, eu tenho mais 2 lições e eu encerro. 10ª lição, verso de número 11. Jesus diz: a ti te digo, toma o teu leito e anda. Pastor, qual é a 10ª lição? Não se esqueça. Se tiver Instagram, marca nós, hashtag lá, não se esqueça. Porque a pergunta é uma só: por que Jesus pediu para ele pegar o leito? Pega a cama e anda. Será que é por causa daquele louvor do Samuel Mariano? Isso, varão, é essa pegada mesmo. Por que Jesus falou: pega a sua cama, toma o teu leito? Sabe por quê? Porque nem sempre você terá por perto aqueles que te carregaram um dia, mas terá a cama que eles usaram para carregar você. Leve a cama não apenas para lembrar de onde você saiu, mas das pessoas que te carregaram quando você não tinha fé e nem condições de se colocar de pé. Por quê, pastor? Porque nós temos facilidade de nos lembrarmos de onde saímos, mas nós temos dificuldade de nos lembrarmos de quem nos ajudou. A pergunta é: você lembra daquela irmã que não tinha as condições que você tem, o dinheiro que você tem, a vida em que você tem, o estudo em que você tem, mas te ajudou no começo? Lembra dela? Você lembra daquele irmão, do irmão do monte, o irmão do mato, o irmão da mata, que te buscava todo dia para descer o monte de Guaianazes, para descer os pimentas? Você lembra? Você lembra quando ele te chamava para ir lá para o Cocaia, para você orar? Lembra desse irmão? Lembra? Você lembra daquele irmão que ele não tinha o mesmo conhecimento bíblico que hoje você tem, e ele ficava até altas horas da madrugada lendo a Bíblia com você? Hoje você conhece, você entende, ele não tinha tanto conhecimento bíblico, mas foi crucial para o seu crescimento, passando horas e mais horas estudando com você. Lembra? Então leve a cama não apenas para lembrar de onde você saiu, mas das pessoas que te carregaram quando você não tinha condições de se colocar de pé. Lembra das pessoas que te carregaram. Oh, araios. Arabadubiandaraios. Eu lembro dos irmãos que me levavam para o monte. Quando eu comecei a pregar, eu não pregava nos púlpitos, eu pregava nas consagrações, nas orações das 10 às 11, das 11 à meia-noite. Você lembra quando você começou a cantar? Pedro, Tiago e João, e a gente adorava como se fosse. Você ainda lembra das pessoas que te carregaram um dia? Meu Deus! Então a cama não serve apenas para lembrarmos de onde saímos, mas das pessoas que nos carregaram quando nós não tínhamos condições de ficar de pé. Pastor, qual é a última lição? Versículo 12, e eu encerro minha participação. O texto diz assim, varão: e levantou-se, e tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos. Qual é a última lição? Hashtag, ele saiu de cena. Tiver Instagram, marca nós, Leandro _ Monteiro Oficial, hashtag, ele saiu de cena. Por quê, pastor? Porque quando Jesus cura ele, se fosse hoje, irmão, o homem, imagina ele pegando essa marca, se fosse hoje, ele já ia pegar e já fazer agendas abertas. O homem que Jesus curou na casa, imagine, varão,
o tanto de agenda, o telefone dele ia bombar. Era a hora, era o momento dele estourar, é a hora dele viver. Todos viram ele ali. Ele foi curado na casa que Jesus estava. Estava lotado. E agora é a hora dele pegar a marca, fazer a agenda e falar, sabe de uma coisa? Eu vou rodar Cafarnaum, vou rodar Jerusalém, vou rodar tudo e vou fazer a agenda. Mas a Bíblia diz que ele pega e vai e sai da presença de... Ele saiu, Jesus curou ele. Ele poderia usar o seu milagre e o seu testemunho para fazer a agenda, mas a ordem de Jesus não foi: sai pregando pelas igrejas. Mas a ordem de Jesus não foi: sai louvando pelas igrejas. A ordem de Jesus foi: toma o teu leito e volta para a sua. Porque o milagre foi na casa de Jesus, mas a manutenção na minha casa sou eu curado que faço. Alguém está nesse culto aqui? A manutenção na minha casa sou eu curado que faço. Tem muita gente que volta para Jesus hoje, no outro dia já está pregando e deixou a casa bagunçada. Não é para sair fazendo agenda, é para consertar e fazer a manutenção na sua casa que você bagunçou quando estava caído. Lembra da mágoa? O tanto que você magoou teus pais, o tanto que você magoou tua mãe, o tanto que tu magoou tua mulher, o tanto que tu magoou teu marido. Aí agora que você foi curado na casa de Jesus, você quer sair fazendo agenda? Nada disso. Volta para casa, conserta a casa, arruma teu casamento, peça perdão para os teus filhos, faça manutenção na tua casa primeiro, para depois você sair. Saia de cena. Saia de cena. Jesus, a ordem de Jesus não foi para você sair pregando. A ordem de Jesus foi: volta para a tua casa e faça manutenção. Por quê? Porque tem muita gente que acha que a vida dela é na igreja. A tua vida não é na igreja. Meu Deus. E a sua casa não é também a igreja. Faça da tua casa uma extensão da casa de Jesus. Faça da tua casa uma extensão da casa de Jesus. Vá para casa para ser alimentado, para ser protegido e para ser guardado. Mas não se esqueça que é na tua casa que a coisa tem que acontecer. Você já pediu perdão para tua esposa que você magoou? Você já pediu perdão para os seus filhos? Você já pediu perdão para os seus pais? Você já pediu perdão para os irmãos que você falou tanto quando estava caído? Então pega a tua marca e volta para a sua casa. Volta para a sua casa. E eu quero orar por você. Pai, aqui estão os teus filhos. Que o Senhor, ó Pai, possa visitá-los. Esse Senhor Jesus que estão recebendo uma cura. E nós cremos, Senhor, ó Pai, que o Senhor vai fazer com que eles peguem a cama deles. Lembra da onde eles saíram. Lembra da onde o Senhor tirou eles. Mas também eles lembrem de quem um dia carregaram eles. E eu ministro sobre a vida dos teus filhos nesse dia toda sorte de bênção da parte do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, que palavra é essa, Deus? Deus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Ó, também. Eu lembro que eu cantei isso aqui. O último também que eu cantei depois da palavra da outra vez que eu vim. Vamos cantar ele? A ele a glória, toca aí. Aleluia. E é bom que todo mundo canta, né? Bom. A ele a glória. A ele a glória. Foi. A ele a glória. Para sempre. Amém.
diga, canta comigo, vamos cantar, diga. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém, amém, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Jesus, ele às vezes está em casas cheias, às vezes ele está em casas vazias, mas o mais importante é que Jesus esteja na casa. Como é que está a sua casa? Houve um homem que ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, subiu numa figueira e achou que ia passar desapercebido, mas Jesus olha lá para cima e diz assim: desce, e desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Jesus pode pousar na tua casa hoje? Aleluia. Você está com a sua casa pronta para receber Jesus hoje? O pregador hoje foi cirúrgico. Deus usou o pastor de uma forma tremenda. Jesus chega na casa, Jesus faz a transformação, você renova suas forças, mas e a tua casa, como está? Escute com atenção.
É tempo de você organizar a tua casa para que Deus volte a te usar de novo. É tempo neste momento de você parar, olhar para o seu casamento, para que Jesus possa voltar a te usar de novo. É impossível Deus te usar e na tua casa está uma bagunça. Ele pode te usar? Pode. A partir do momento que você reconsiderou a sua vida, que você confessa que você caiu, você reconhece que Jesus tem o poder de te transformar e chega até Ele, Ele tem o poder de restituir tudo para você. Porém, a palavra-chave dessa noite: olhe para dentro da tua casa. Acerta todos os detalhes. Sabe aquele momento que você saiu da tua casa para pregar e deixou uma situação por resolver com a tua esposa? Volta e conserta. Meu Deus. Mas eu tinha razão, ei. O inimigo, ele tá aí para te dar razão para tudo. Quer ser um instrumento na mão de Deus? Perca a razão. Quer ser um instrumento na mão do Senhor? Perca a razão. Deixa a tua razão de lado. Eu vou te dizer uma coisa. Tem milagre para você nessa noite. Não foi à toa que Deus trouxe o homem de Deus aqui para que você tomasse esse choque de realidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu tinha uma caminhonete C10 velha e eu saía 11 horas da noite, passava no Jardim Romano, eu e a minha esposa, e os irmãos subiam em cima daquela caminhonete e ali nós sentíamos a presença do Espírito Santo de Deus. Para você que acha que a tua casa está tão destruída que não tem mais jeito, traz a memória daquilo que te dá esperança. Meu Deus. Lembra lá atrás, no primeiro amor? Quando Deus te usava, você entrava dentro das favelas, você entrava dentro das comunidades. O nosso Deus ainda é o mesmo. E hoje é uma noite de resgate para você. Mas não dá para fazer as coisas pela metade. Não dá para gente remendar uma coisa e deixar outra por remendar. Hoje o Senhor parou tudo para que você se endireitasse. Quando o pedreiro está rebocando uma parede, ele chapa a massa, não chapa? Só que depois ele passa o sarrafo. Quando Deus fala com você de uma forma tão forte, sabe por quê? É porque Ele te ama. É porque Ele te ama. E eu vou cantar algo para você que vai servir de cura. Há muitos feridos. Você me ajuda, Natan? Que choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Natan adorando ao Senhor. Pode continuar, que essa parte eu não sei ainda. Seguindo sua ordem, lutaram pra frente e ao rei, e o forte inimigo puderam vencer.
descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados morrer. Casa é lugar de comunhão, casa é lugar de mesa farta. E você não podia ficar aí, ó, passando necessidade espiritual. O Senhor tinha que, de uma certa forma, te resgatar. Nós estamos na Avenida Rio Massambu, número 209, e nós queremos te abraçar. Aquele que tiver coragem, primeiro que você tem que voltar para tua casa, né, pastor? Verdade. Volta para tua casa. Você tem casa? Aí depois que você voltar para sua casa, sabe o que você faz? Vem para cá, Avenida Rio Massambu, número 209, nós vamos te abraçar. E vamos chorar e glorificar a Deus por você, porque um filho que estava perdido voltou para casa. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados morrer. Eu quero nessa noite agradecer a Deus pela vida dos príncipes de Deus que esteve aqui conosco. Homem de Deus, preleitor Leandro Monteiro. Que Deus continue te usando, pastor, e não saia daqui, viu, Hugo, sem a próxima agenda desse homem de Deus. Não tenho dúvida, pastor, que as lutas são muito grandes. Mas aquele que entende o propósito do chamado passa por cima de tudo. E não é diferente com o Senhor. Que Deus continue te usando de uma forma violenta para resgate do povo em nome de Jesus. Amém. Natan Paixão. Obrigado, pastor. 6 é nota 10, só para avisar. Filho, você é bênção, viu? Você é bênção. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela presença, que Deus continue te usando. E eu já quero falar aqui, ó, nas câmeras. Natan, qual o nome do seu irmão? Airã. Airã. Dentro de mais alguns dias vocês já vão ver o banner do Airã adorando ao Senhor aqui nos Improváveis Movements. E eu vou fazer questão de vir. Você vai só vir para junto. ver meu irmão cantar. Oh, glória. Que Deus abençoe. Obrigado. Natan. Manda um abraço para Airã. Daqui mais uns dias o Airã com a gente. Diaconisa, primeira dama, que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Por mais uma vez dividir essa bancada com a gente. E é isso. Chegamos ao final de mais um culto, um pô de culto de adoração ao Senhor. Eu passo a palavra para o pastor Leandro fazer a oração final e nos despedir com a bênção apostólica. Amém. Tem algumas pessoas que estão aqui no chat, nós vamos estar orando por vocês. Eu tenho aqui, rapidamente, pastor, eu tenho aqui a nossa irmã Marli, pede oração pela Patrícia, pelo Gustavo, pela Joyce, o Joilson e o Lucas. E nós também temos aqui o nosso irmão Wagner Guerra, que Deus abençoe meu irmão Wagner, pedindo oração pela irmã Gedalia, que vai passar por cirurgia. O pastor vai estar orando por vocês. E eu creio no Deus que faz o milagre instantâneo. Eu vi muito disso. Nas vigílias, paralítico andar, surdo ouvir. Quem limita o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Sim. Então, o pastor vai estar
pastor Leandro Monteiro vai estar fazendo a oração final por vocês que pediram oração aqui no chat. E na sequência, pastor, a bênção apostólica. Amém. Minha palavra de gratidão, amigo, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. A cada um dos irmãos, esse príncipe de Deus louvando aqui com muita graça, muita unção. E que Deus continue abençoando. Foi um prazer. Quero voltar aqui sim. E a presença de Deus aqui é notória. Pai, mais uma vez te louvamos de estarmos diante da tua presença. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre, Senhor a Deus. Que essa palavra, que esses louvores que foram entoados possam, Senhor ó Pai, ser inseridos no coração dos teus servos e eles possam aplicar, ministro, a cura, Senhor ó Pai, sobre a vida daqueles que precisam de cura, Senhor, a libertação, a transformação. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial. Que o Senhor possa dar uma sexta-feira, Senhor ó Pai, um final de semana abençoado e cheio das suas possibilidades e probabilidades positivas da tua parte, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do amigo Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, sexta-feira que vem tem